Olá pessoal, aqui é o professor Joel mais uma vez e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da geometria analítica. Nas aulas anteriores aí eu conversei contigo sobre o estudo do ponto. Tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre o estudo da reta. E inicialmente eu preciso definir duas situações para a gente, tá? No caso aí para vocês teria um começo de estudo, tá bem? Primeira coisa é a inclinação da reta, né? O que nós entendemos por uma inclinação da reta? A reta, né? Aquela reta comum que a gente está acostumado lá no plano cartesiano, né? Dado uma reta R, ela vai formar um determinado ângulo com o eixo X, certo? Este ângulo entre o eixo X até encontrar a reta no sentido anti-horário, por exemplo, vou chamar de alfa, a medida desse ângulo é que nós entendemos como inclinação da reta. É a medida do ângulo entre o eixo X até encontrar a reta no sentido anti-horário. Perfeito? Agora entenda o seguinte também, tá? Existem várias situações, vários ângulos, né? No caso aqui, ó, se eu tiver uma reta com esta inclinação, é perceptível que esse ângulo é um ângulo agudo. Tá? Então aqui eu tenho uma situação que o meu alfa ele é maior do que 0 graus, tá? Vou trabalhar aqui com ângulo em graus, e menor do que 90, tá? Ou seja, ele é um ângulo agudo. Mas pode acontecer de a inclinação da reta, ou seja, o ângulo formado entre o eixo X até encontrar a reta, seja este. Logo aqui nós teremos um ângulo obtuso. Isso é apenas para vocês perceberem, né, que existem vários tipos de ângulos. Ou seja, ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, o ângulo obtuso. Pode acontecer da reta ser paralela ao eixo X. Então não existe o ângulo, né, entre a reta e o eixo X. O ângulo é nulo. Tá? Então esse ângulo aqui, ó, é um ângulo nulo, 0 graus. Tá? Quando não haver nenhuma inclinação, a reta vai ser paralela ao X, consequentemente o ângulo é 0. Tá? E por fim, a nossa quarta possibilidade, né, que pode acontecer, é a reta ser paralela ao eixo Y. Nessa situação, ó, o ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, o meu ângulo de inclinação é 90 graus, ou seja, a reta R ela é perpendicular ao eixo X. Tá certo? Então, só vai observando aí as diversas situações, tá? Que pode acontecer com essa inclinação da reta. Aqui eu generalizei as 4 situações possíveis. Agora, o segundo conceito, né, entendido que a inclinação da reta é a medida do ângulo, né, entre o eixo X até encontrar essa reta, coeficiente angular de uma reta, que nós representamos aqui na geometria analítica pela letra M minúscula. Tá? Como é que se define esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular ele é um número real. Tá? E como é que a gente calcula esse número real? Ele é definido pela tangente trigonométrica deste ângulo de inclinação. Então, por exemplo, né, obviamente, aí já pensasses aí, né, já deve ter te dado de conta que tu precisas aí, se tu houveres a medida, né, saberes a medida desse ângulo de inclinação, dominar um pouquinho de trigonometria. Então, para achar esse coeficiente angular, para encontrar esse ângulo, né, esse número, perdão, para achar esse número, se eu souber o ângulo de inclinação, basta aplicar a tangente do ângulo. Vou chegar no número e esse número é chamado de coeficiente angular. Agora, dependendo da situação, e isso acontece com bastante frequência, né? A gente vai precisar calcular esse coeficiente anular. Só que nós não iremos ter este ângulo de inclinação. Qual é a outra maneira de achar esse número real? É calcular esse coeficiente angular através de 2 pontos da reta. Ou seja, dado uma reta qualquer, se eu souber as coordenadas de 2 pontos quaisquer desta reta, é possível nós chegarmos neste M. E eu vou te mostrar agora aqui, ó. Então, imagina aqui a minha reta em preto. Tá? E os pontos A e B são 2 pontos quaisquer dessa reta. Então, eu chamei aqui as coordenadas do ponto A de x1, y. E as coordenadas do ponto B, x2, y2. Tá? Esta reta vai formar um ângulo de inclinação, alfa. Que eu não sei ele, certo? E o meu objetivo é chegar no M. Olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou prolongar essa ordenada do Y até encontrar a abscissa aqui do ponto B. Ó.
Vou fazer aparecer aqui o nosso famoso triângulo retângulo. Eu já fiz ele aparecer nas aulas anteriores aí sobre o estudo de pontos. É o mesmo, né? Esse triângulo retângulo aí é o nosso triângulo retângulo mágico, certo? Ele que vai nos dar muitas informações. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, este ângulo de inclinação da reta com o eixo X, já que eu estou traçando linhas paralelas, né, na hora de traçar as coordenadas dos pontos, né, a gente faz as projeções, as paralelas aos eixos cartesianos. Então, essa linha aqui pontilhada, que passa pela ordenada de y1, né, ordenada y1 do ponto A, ela é paralela ao eixo X. Então, esta inclinação aqui, ó, é a mesma lá de baixo, o ângulo é o mesmo, ou seja, aqui continua sendo o meu alfa. E o que eu quero calcular? Eu quero o m. Só que o m, que é o nosso coeficiente angular, por definição, é a tangente desse alfa. Então, eu vou começar pela definição. Eu quero calcular o m. E o m é a tangente do ângulo. Bom, mas para aí, professor. Tu não tens o ângulo? Não, não tenho. Mas como é que a gente calcula a tangente de um ângulo? Observa que esse ângulo é um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Então, usando o recurso da trigonometria, deves lembrar que a tangente de um ângulo agudo ela é definida como a razão entre o cateto oposto, vou escrever aqui do lado, ó, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto, esse ângulo, pelo cateto adjacente ao ângulo. Certo ou não? O cateto oposto, ó, nada mais é que a diferença das ordenadas desses dois pontos. y2 menos y1. E o cateto adjacente nada mais é que a diferença das abscissas desses dois pontos. x2 menos x1. Então, voltando para a definição, ó, como é que eu faço para calcular o coeficiente angular se eu não tenho o ângulo, mas eu tenho os dois pontos? Aplica a tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, y2 menos y1 é o cateto oposto a alfa, sobre o cateto adjacente a alfa, x2 menos x1. Então, aqui ó, surge aí mais uma fórmula, né? Existem duas maneiras de tu chegar nesse coeficiente angular. Para que tu vai precisar dele, professor? Vocês vão precisar encontrar esse m para calcular a equação da reta, né? Que é o nosso próximo passo que eu já vou te mostrar. Todas essas retas, né, elas descrevem uma lei matemática lá no plano cartesiano. E essa lei, né, obviamente, vai ser uma relação entre essas duas grandezas, x e y. Então, para chegar nessa lei matemática, vou precisar desse m. Ou vocês vão ter o ângulo de inclinação, que aí basta aplicar a tangente do ângulo, ou vocês vão ter dois pontos da reta. Aí basta usar essa segunda definição. Perfeito? Então, vou só organizar o quadro aqui e agora eu vou mostrar para ti como encontrar essa lei matemática. Bem, pessoal, agora eu vou conversar contigo aí sobre as equações de uma reta, ou seja, dada uma reta lá no plano cartesiano, qual é a lei matemática, né, que vai descrever qualquer reta, tá? Então, aqui, para nosso começo de conversa, equação da reta, tá? Conhecido aqui um ponto e coeficiente angular, ou seja, dados de entrada. Para tu achares a equação de qualquer reta, tu precisa dessas duas informações. Um ponto e o coeficiente angular. Tendo isso, tu vai aplicar a seguinte fórmula. Dado as coordenadas de um ponto, x0 e y0, então x0 e y0 entenda que são as coordenadas de um ponto da reta e o m é o nosso coeficiente angular. A gente vai usar a seguinte expressão, ó, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Essa é a lei matemática que vai descrever todas as retas no plano cartesiano. Tiraste as coordenadas de um ponto e calculaste o teu coeficiente angular, vem aqui e substitui. Lembra que a lei matemática, né, das retas são relações entre duas grandezas, duas variáveis, x e y, que são essas letras aqui que tu não vais mexer, tá bom? Na verdade, essa equação é deduzida ali daquela última fórmula que eu te mostrei no cálculo do coeficiente angular, conhecendo dois pontos. Se tu pegar um dos pontos e generalizar ele por x, y, tu vai chegar nessa equação da reta. Bom, agora tem como eu também encontrar a equação de uma reta através de dois pontos. Ou seja, eu não conhecendo o coeficiente angular, e ao invés de conhecer um ponto, eu conhecer dois pontos. Aí tem duas saídas, meus queridos.
Se tu conhece os dois pontos, tu consegue tirar o coeficiente angular pela fórmula anterior. Ó. Dados aqui, dois pontos, vamos dar aqui as nossas entradas agora, né? Nosso comando aqui, ó. Equação da reta através de dois pontos. Digamos que eu tenho aqui os pontos A, x1, y1, e um ponto B, de coordenadas x2, y2. Como é que eu chego na equação da reta? Eu posso usar essa mesma fórmula, onde eu escolheria um desses pontos para ser o meu x0 e y0, só que aí eu não teria o m, né? Eu teria que calcular ele. E aí eu poderia calcular o m através da fórmula anterior, né? Dados dois pontos, faz a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas, certo? Tirou o m, vem aqui, escolhe um dos pontos, quaisquer um dos pontos, joga aqui, tu tens a equação da reta. Essa é uma maneira. Agora tem uma outra maneira que é muito mais prática, certo? Se eu conheço dois pontos, tá, eu posso ir direto para achar a equação da reta montando um determinante. De novo, aquele determinante lá da parte de área, de triângulos e condição de alinhamento de três pontos, certo? O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai começar aqui na nossa matriz, tá? Na primeira coluna x, segunda coluna y, certo? Então, na primeira coluna aqui, já na primeira linha, tu vais colocar x e y, que são as variáveis da tua equação da reta, x e y. E logo na sequência aqui, as coordenadas desses dois pontos que tu conhece, ou seja, x1, x2, y2. E depois tu vais completar a última coluna com 1. Pronto. Calcula esse determinante, tá? Monta esse determinante e tu vai ter uma expressão. Essa expressão vai te dar a equação da reta, né? Se tu igualar a zero, tá? Tu vai chegar numa equação. Precisa ter uma equação, certo? Precisa ter uma igualdade. Por que eu vou igualar a zero, né? Porque eu estou trabalhando com pontos da reta, certo? E aqui eu estou generalizando dois pontos fixos e um xy qualquer, né? Um outro ponto aleatório. E a condição, né, que para que esses pontos estejam sobre uma mesma reta é que eles sejam alinhados, né? Então esse determinante tem que ser igualado a zero, certo? Tu vais conseguir chegar numa mesma expressão. Aí o que acontece? Dependendo de como tu manipular aqui essa equação, de como tu organizar ela, esta equação ela pode ser chamada de equação reduzida ou equação geral da reta. Tem outras, tá, gente? Mas a reduzida e a geral são os que os vestibulares têm cobrados aí para ti, tá? O que é a equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta, né? Ou seja, tu sai daqui ou daqui, tanto faz. Para chegar na equação reduzida, basta isolar a variável y. Esse y aqui, ou este, tá? Que é o mesmo, ok? Então, equação reduzida da reta significa que tu vais isolar o y. Isola o y. Deixa ele sozinho em um dos lados da igualdade. Quando tu conseguir fazer com que isso aconteça, essa é a nova equação, que na verdade é a mesma, tu só reapresentou ela é denominada de equação reduzida da reta. Então, quando tu isolar esse y, ela vai se apresentar assim. Vai ter um coeficiente multiplicando o x e um outro coeficiente que não vai ter nem x e nem y. Ela vai se apresentar genericamente, ó, por esse formato aqui. Tá? É só tu isolar o y, ela vai ficar uma certa constante multiplicando o x, mais um outro termo independente. E aí já começa a ver o seguinte, quando isso acontecer, quando tu deixar na equação reduzida, automaticamente essa constante que vai multiplicar para essa variável x é o nosso m. É o nosso mesmo m que está aqui, ó. Ou seja, o nosso coeficiente angular. Então, m aqui, ó, coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular. E esse m, ó, ele é chamado de coeficiente linear. E isso aqui tem tudo a ver com o assunto de funções afins, né? Função do primeiro grau que tu já deve ter estudado, né? Quando tu estuda lá a função afim, função quadrática, a função afim, lembra que graficamente ela é sempre representada por uma reta. Só que lá nas funções afins, a gente representa as funções afins no formato, ó, função afim, generalizando, né, todas as funções afins, elas são escritas no formato y igual a x mais b. Deves lembrar disso.
onde o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Aqui é a mesma coisa, só que na geometria analítica, esse coeficiente angular ele é chamado de M e esse coeficiente linear ele é chamado de N, certo? Então, a função afim, né, o padrão da fórmula lá das funções afins, é a nossa equação reduzida aqui na geometria analítica, quando o teu y está isolado. Né? Quando tu tem só a tua f de x, né, que está isolado, então temos a equação reduzida. Tá? O que tu tens que olhar, né, nas alternativas? Né? Quando ele te pedir a equação da reta, se ele não especificar no enunciado, né, determine a equação reduzida, determine a equação geral da reta, ou simplesmente disser, determine a equação da reta. Aí tu dá uma olhadinha como que ele organizou nas alternativas. Se ele deixou o y isolado, é porque está subtendido aí que tu tens que isolar a variável y. Ou então, nós vamos organizar essa equação e deixá-la na forma geral. Tá? O que é, né, encontrar a equação geral da reta? Ou seja, tu vai sair daqui ou daqui também. Tá? Vai escolher aí, depende do que tu tem de informação, por qual dos caminhos tu vai ir. Se tu tem um ponto coeficiente angular, vai por aqui. Se tu tens 2 pontos, vai por esse outro caminho aqui, certo? Agora, para deixar na equação geral da reta, o que tu tens que fazer? Tu tens que igualar a zero. Iguala a zero. Ou seja, deixa um dos lados da igualdade nulos. Ou seja, em outras palavras, né? Se tu ir por esse caminho, tu vai fazer essa multiplicação, esse deverinho passa todo mundo para um lado, igualou a zero. Organizou ela, né? Juntou os termos semelhantes. Se ela ficou igualada a zero, ela vai estar na equação geral. Estando na equação geral, ela vai se apresentar assim, ó, um certo coeficiente vezes a variável x, um outro coeficiente multiplicando a variável y e um outro coeficiente que não vai depender nem de x e nem de y. Só que agora, na equação geral, eu não posso garantir que esse coeficiente de x é o m. Não vai ser, por isso que eu já até troquei as letras, tá? Vai ter um coeficiente de x, um coeficiente de y e um termo independente, que aqui são a, b e c, são quaisquer números. Na equação geral, ela vai estar igualada a zero, porém, não dá para retirar ou identificar aqui quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular. Angular e linear, no caso, certo? O que eu precisaria ter se eu tenho a geral e por algum motivo eu preciso do coeficiente linear, né? Ou coeficiente angular? Sai da geral, vai para a reduzida, ou seja, isola o y. Tudo que tem y para um lado, tudo que não tem y para o outro. Se tem número multiplicando, passa dividindo. Deixou na reduzida, aí automaticamente o número que está na frente do x é o coeficiente angular. E o que não tem x vai ser o teu coeficiente linear. Perfeito? Fica ligado nisso. Tá certo, gente? Então, por agora, tá? A parte teórica das equações é isso, certo? Aí no nosso próximo encontro aí, eu vou te mostrar alguns exercícios de resolução para como fazer para resolver aí, achar a equação reduzida ou a equação geral de uma reta. Perfeito? Até o nosso próximo encontro.